pessoal, a gente já viu uma forma mais clássica de escrever os requisitos. A gente vai falar um pouquinho aqui de histórias de usuário, tá? Então, histórias de usuário nascem no contexto de métodos ágeis, tá? Então, se a gente entender que lá nos métodos ágeis que a gente conversou lá na unidade sobre o processo de desenvolvimento, a gente pensar nos objetivos desses métodos, né? Ou seja, de uma entrega contínua de software, ou seja, para a gente pensar que para maximizar o feedback a gente vai trabalhar em ciclos curtos e regulares, né? Para a gente trabalhar nesses ciclos curtos e regulares, a gente tem que trabalhar com unidades pequenas, né? Ou seja, a gente vai trabalhar com pedaços de software muito pequeno naquela tentativa de reduzir o risco associado ao desenvolvimento, que é aquele pior risco que a gente pode correr, né? Que é o risco de desenvolver o software que não deveria estar sendo desenvolvido, ou seja, de desenvolver o software errado. Pensando nisso, em pedaços pequenos de software, né? Quando a gente trabalha em desenvolvimento ágil, a gente trabalha de forma iterativa e a gente trabalha de forma de iterações curtas, né? Iterações que a gente chama, por exemplo, se a gente está trabalhando com Scrum, a gente chama de sprints, e dentro dessas sprints a gente desenvolve incrementos pequenos que consigam ser feitos de 2 a 4 semanas, por exemplo, né? E esses incrementos eles são definidos, eles são priorizados dentro de um backlog. Tá? Então, dentro desses backlogs, tanto quanto a gente olha no Scrum, quanto a gente olha no XP, por exemplo, né, que a gente tem uma lista de elementos que precisam ser definidos, né? E se a gente olha especificamente para o XP, a gente já vê a palavra stories aparecer aqui, ou seja, a gente já vê a ideia de que histórias de usuário é a forma em que a gente se baseia para definir quais são as funcionalidades que precisam ser desenvolvidas, tá? Então, quando a gente está falando de requisitos e a gente está falando de requisitos em um grão muito pequeno, né, um nível muito pequeno de funcionalidade, a gente tem a abordagem de escrever os requisitos como histórias ou de pensar nos requisitos como histórias. Né? Mas o que são histórias? Tá? Quando a gente está falando de engenharia de requisitos, a gente está falando de uma etapa que não é muito claramente definida nos métodos ágeis. Tá? Uma etapa que não tem um processo, a gente acredita que existem práticas que podem promover uma engenharia de requisitos mais ágil, mas não há um processo, elas não são muito bem exploradas dentro das metodologias conhecidas. Tá? Então, quando a gente pensa em história, a gente pensa que é uma funcionalidade. Tá? Essa funcionalidade ela não pode ser um pedaço que o usuário não perceba, não pode ser um pedaço de software que seja um detalhamento técnico, né? Uma questão técnica que não é perceptível ao usuário. Quando a gente está falando de história, a gente está falando de um pedaço de funcionalidade que tem um valor para o usuário ou para o cliente do sistema que a gente está desenvolvendo. Então, quando a gente fala de histórias, a gente está falando de requisito funcional. Tá? Se eu pensar em qualquer requisito não funcional, a gente não trata isso como histórias. Em desenvolvimento ágil, a gente pode trabalhar com isso, a gente pode desdobrar requisitos não funcionais em tarefas e trabalhar normalmente. Mas quando a gente especifica histórias, quando a gente escreve história de usuário, a gente está falando de requisito funcional. Tá? Então, normalmente a gente diz que uma história ela é composta por 3 aspectos. Tá? Ela tem o cartão, ou card, como a gente chama, que é uma descrição. Tá? Ele vai descrever a história de forma textual, tá? Para funcionar como um lembrete do que precisa ser desenvolvido. Tá? A gente tem a parte mais importante da história, que é a conversa. Tá? A conversa ela não está no meio físico, eu não externalizo ela como uma especificação, por exemplo. A conversa são as informações que são trocadas entre os usuários ou entre os representantes dos usuários e os desenvolvedores, tá? Ou seja, é na conversa que se detalha como que uma funcionalidade vai se dar, como que uma funcionalidade deveria ser, tá? O card não é para ser uma descrição detalhada da funcionalidade. E por fim a gente tem a confirmação, que seriam testes, né, que vão tentar dar a ideia de alguns detalhes que podem ser usados para determinar quando eu sei que a história está completa, quando eu sei que a história termina, quando eu sei que a história tem um fim que atinge um objetivo para o usuário final. Tá? Então, por que a gente utiliza histórias
e por que história está muito associado à metodologia ágil, tá? Principalmente porque a gente está se baseando aqui, a prática de história de usuário, ela reflete uma série de princípios e uma série de valores ágeis, tá? A gente está falando aqui, por exemplo, de enfatizar a comunicação não verbal, a comunicação verbal, desculpa, e não escrita, tá? Ou seja, quando a gente fala de conversa, quando a gente fala que a especificação é passada de maneira informal, ou seja, o detalhamento sobre como a funcionalidade deve ocorrer é passado de maneira informal, é porque a gente está enfatizando disso por meio de histórias, tá? E por que a gente faz isso? Bom, a tentativa aqui nessa abordagem é de evitar tratar a especificação de requisito como um contrato, né? E aproximar mais os stakeholders no sentido de que a gente precisa trocar ideias, a gente precisa discutir as funcionalidades com esses usuários, em vez de simplesmente botar num papel e todo mundo assinar e virar um acordo sobre o que precisa ser desenvolvido. Tá? Obviamente, alguns cenários, talvez as especificações mais detalhadas que são assinadas como contratos funcionem melhor, mas outros, definitivamente, e muitos outros, as histórias funcionam melhor. Tá? O interessante da história é que, sim, né, a gente passou por muitos tipos de especificação, desde as especificações de software mais formais que a gente tinha no passado, baseada em notações muito próximas de notação matemática. A gente foi, ao longo do tempo, tentando desenvolver coisas que fossem mais legíveis e mais perceptíveis, mais entendíveis, digamos assim, compreensíveis por usuários, por clientes, né, que fosse uma linguagem mais universal. E eu não sei se dá para dizer que a gente alcançou muito isso, né? Então, na época que, na década de 90, início dos anos 2000, a gente ainda trabalhava bastante com ML e, portanto, trabalhava bastante com casos de uso também. Dizia-se que o caso de uso era um meio de fácil comunicação entre o cliente e o usuário, né? Desculpa, entre o cliente e o desenvolvedor, entre o usuário e o desenvolvedor. Isso é uma afirmativa bem falsa, tá? Porque a gente, ao longo do tempo, percebeu que não é tão trivial para um usuário final que não tem entendimento sobre metodologia de desenvolvimento de software entender um documento de caso de uso, ou pelo menos realmente entender quais são os conceitos que estão embutidos ali e como que ele deve interpretar as informações dentro de um caso de uso. Então isso não é de perto trivial, tá? As histórias, por outro lado, elas são mais informais. Como elas se baseiam fortemente em conversa, obviamente todo mundo pode compreender, tá? Desde a pessoa menos técnica até a pessoa mais técnica. O problema é que, como é informal, a gente pode ter informações ambíguas, a gente pode ter falta de informação, a gente pode ter informações que se perdem, né? Isso faz parte. E a ideia do cliente presente, né? A prática do cliente presente, é justamente a ideia de tentativa de, dado que eu perdi ou que eu não entendi muito bem uma informação, se eu tenho aquele cara relativamente próximo ou frequentemente próximo, eu consigo sanar essas dúvidas, tá? A ideia de trabalhar com histórias é porque elas cabem em interações curtas. Ou seja, como histórias são pedaços pequenos de funcionalidade, eu consigo desenvolver esses pedaços pequenos dentro de iterações, tá? Uma coisa importante da história é que a gente não vai em busca do detalhamento de como aquela funcionalidade deve ser dada até o momento em que chegou a prioridade de desenvolver aquela história. Ou seja, chegou o momento em que o usuário está precisando daquela feature. Tá? Então aqui, por exemplo, a gente tem alguns cards de exemplo. Tá? Então, por exemplo, vamos pensar aqui nesse primeiro card. Tá? Um usuário pode enviar seu currículo. Isso é uma funcionalidade. Tá? Um usuário pode buscar por ofertas de emprego. Isso é uma outra funcionalidade. Um usuário pode restringir quem pode visualizar seu currículo. Tá? Então, tudo isso aqui a gente está falando, por exemplo, de sistemas de RH, onde a gente pode ver ofertas de vagas, a gente pode cadastrar currículos e coisas do tipo. Tá? Uma empresa pode postar novas ofertas de emprego. Tá? Então, de novo, tudo isso que a gente está vendo aqui são pedaços de funcionalidade. Tá? E aí, como normalmente a gente escreve? A gente pode escrever daquele jeito, lá, de forma mais livre. É uma possibilidade, muita gente usa dessa forma mais livre, sem nenhuma estrutura pré-definida. Por outro lado, existe a ideia de uma definição de estrutura de como escrever histórias. Eu gosto muito dessa estrutura, e essa estrutura ela é interessante porque ela
obriga a gente a ter informações mínimas dentro de uma história que são necessárias. Tá? Então, por exemplo, aqui nessa estrutura a gente está vendo que uma história ela é escrita, né, da seguinte forma. Aí vai aparecer aqui um papel, ou uma pessoa, ou um representante de alguma classe de usuários, certo? Eu preciso, ou eu quero, ou eu gostaria de, e aí eu vou explicar alguma ação ou alguma função que o software vai prover, tá? De forma que eu apresente algum valor de negócio ou algum benefício esperado, né? Ou algum objetivo que precisa ser atingido pelo usuário ao realizar essa ação. Tá? Então, eu tenho um encadeamento muito bem feito aqui entre um papel que precisa de uma função ou uma ação para atingir um valor ou para atingir algum benefício, algum objetivo. Certo? Então, quando a gente pensa em história, se a gente pensa nessa estrutura, é importante a gente pensar, por exemplo, que a funcionalidade que vai estar explícita aqui, ela pertence ou diz respeito a um conjunto de usuários, tá? E eu sei por que aquela funcionalidade é importante, né? Qual é o valor que ela tem. Esse valor que está aqui, ele me permite, por exemplo, em uma discussão envolvendo clientes, envolvendo desenvolvedores, envolvendo gerentes de projetos, discutir a prioridade entre elas, por exemplo, com base no valor de negócio, ou seja, o que traz mais valor para o meu usuário final. Quando eu olho as histórias escritas dessa forma, eu consigo explicitamente saber qual é o valor associado a cada história. E aí eu posso comparar essas histórias do ponto de vista do valor que ela agrega. E aí eu posso dizer assim, não, essa história vem primeiro porque esse valor é mais importante que o outro. Tá? Então, essa estrutura é bem interessante e é a estrutura que a gente vai usar na disciplina. Tá? Então, nos projetos, vocês vão precisar escrever histórias de usuários e as histórias têm que estar escritas de acordo com esse templatezinho aqui. Tá? Em muitos cenários a gente usa, eu já vi várias empresas usando as histórias de forma impressa. Né? Hoje está muito comum a gente usar, como é que a gente diz? Ferramentas ou sistemas que ajudam a gente a gerenciar as histórias ou os requisitos que a gente usa e mostrar como é que esses requisitos, o estado em que esses requisitos estão, por exemplo, por meio de um quadro Kanban. Né? E aí a gente pode pensar que isso pode estar dentro de uma ferramenta como o Trello ou o próprio board e as issues que a gente tem no GitLab, tá? Mas isso também pode estar fisicamente no ambiente. Então, se eu tenho um ambiente que toda a equipe está no mesmo lugar, eu posso ter um quadro físico em que, nesse quadro físico, eu posto cartões, né? Cartões impressos ou escritos à mão, né? Em que eu tenho informação das minhas histórias. E eu sei o que está para ser feito, o que está no meu backlog, o que está sendo feito e em que etapa do processo, e o que está pronto, né? Justamente no fluxo do Kanban. Então, eu posso ter cartões impressos aqui, por exemplo, como esse, onde eu ainda posso associar informações de uma estimativa de quanto tempo deveria levar aquela história, ou quantos pontos ela está associada. Quando a gente fala de histórias, existe uma técnica de estimativa associada que é o Planning Poker, que a gente atribui pontos para as histórias, e as histórias, cada quantidade de pontos reflete mais ou menos o esforço que vai levar para desenvolver aquela história. E eu posso ter uma estimativa enquanto ela está no backlog, e depois que ela é realizada eu sei quanto que ela é real, tá? Quanto que de fato ela demandou. Isso é a frente do cartão. Tá? No verso do cartão eu posso ter justamente os critérios de aceitação, que são os testes que eu mencionei, a confirmação, que eu mencionei como um dos 3 aspectos relevantes da história. E posso ter outros comentários também associados àquela história, coisas que eu capturei numa reunião, numa conversa com o cliente, num benchmarking, que eu observei informações relevantes que eu posso associar aqui para eu lembrar depois. Tá? Então vamos pensar aqui nesses 2 exemplos. Tá? Então eu tenho assim, o software deve ser codificado em JavaScript. Tá? Vai ser, aqui está escrito errado. Vai ser codificado em JavaScript. O programa conectará um banco de dados NoSQL por meio de um pool de conexões. Tá. Qual desses 2 aqui seria uma história de usuário? Né? Bom, a gente está vendo aqui que nenhum desses 2 elementos, tá, são histórias. Por quê? Porque a gente não está falando aqui de requisitos funcionais. Tá?
a gente está falando basicamente de uma tecnologia que vai ser adotada e que pode ser por uma questão de compatibilidade, isso pode ser relevante, tá? Pode ser um requisito importante para o projeto. Tá? Assim como esse outro elemento, essa informação também pode ser importante. Tá? Embora sejam informações importantes e eventualmente requisitos do software, né? E não necessariamente pontos da solução que está sendo dada, mas isso não são histórias, ou seja, isso não são coisas que a gente escreve nas histórias do usuário. Podem virar tarefas, podem virar elementos dentro do seu Kanban, dentro do seu backlog, tá? Mas não são histórias de usuário, então a gente não vai escrever isso aqui como história. Tá? Então vamos pensar nessa história aqui. Tá? Como um trabalhador, eu gostaria de buscar por ofertas de emprego de forma que eu possa identificar de forma rápida vagas para aplicar. Bom, então eu sei aqui que o usuário que se interessa pela funcionalidade de buscar ofertas de emprego é um usuário que é um trabalhador, ele exerce o papel de um trabalhador. Tá? E para ele, essa funcionalidade de buscar por ofertas de emprego é importante. Por quê? Porque ele quer, de forma rápida, identificar vagas que ele possa aplicar. Ou seja, o cara está desempregado, ele quer um emprego. Tá? Então esse é o valor da história para ele. Tá? Eu consigo comparar, por exemplo, se eu tenho outras histórias envolvidas aqui, eu consigo comparar o valor dessas histórias do ponto de vista do negócio, do usuário final, e dizer qual é mais relevante. Né? Normalmente essa decisão a gente não toma, essa priorização entre as histórias, a gente se dá com parceria do cliente, ou seja, o cliente é que deve de fato dizer qual é a prioridade com base nos valores. Tá? Mas é importante que a equipe, e dependendo da metodologia, a pessoa que faz essa interface com o cliente, né, pode ser um Product Owner ou alguma coisa parecida, essa pessoa externalize para a equipe por que aquele requisito é importante, né, no sentido de você saber para que você está implementando aquilo. Tá? Então, quando a gente olha uma história desse tipo aqui, a gente pensa, tá, mas eu vou buscar a oferta de emprego com base em que campo? Estado, cidade, título da oferta de emprego, o usuário vai precisar estar cadastrado ou não, o parâmetro de busca pode ser salvo ou não, eu vou ter que sempre escrever tudo de novo. As informações que eu vou apresentar depois que eu encontrar as ofertas de emprego, quais são? Tá? Então, notem que existem muitos detalhes aqui que a gente se pergunta quando a gente lê uma simples frase como essa que representa uma história de usuário. Tá? E aí, o que a gente tem que sempre lembrar e sempre estar na nossa cabeça é que uma história de usuário ou várias histórias de usuário não representam especificação de software, não substituem documentos de especificação. As histórias de usuário, sobretudo os cards, que é o que está sendo apresentado aqui, são elementos que funcionam como lembretes, né? Como que me lembram do que precisa ser desenvolvido, para quem e por quê, no sentido de para quem com o papel, aqui no caso o trabalhador, né? E por quê no sentido de alcançar esse objetivo, esse valor que está associado a essa história. Tá? Então, de novo, algumas das informações que a gente tem aqui, a gente pode explorar ainda como critérios de aceitação. Tá? Alguns detalhes desses aqui que a gente perguntou, de alguns desses campos, a gente pode explorar por meio do campo de aceitação, do campo de critério de aceitação, lembrando que o critério de aceitação ele serve apenas para a gente conseguir identificar quando que aquela história está completamente e corretamente implementada. Tá? Significa dizer que não necessariamente os critérios de aceitação têm todos os detalhes da história, senão eu estaria escrevendo de fato uma especificação. Tá? Então, nesse caso, eu posso ter algumas informações adicionais sobre essa história nos testes, e é fundamental que o grão com que essa história é explicitada ou é escrita, ele tem que me dizer se eu consigo codificar e testar essa história de 2 a 4 semanas, ou seja, dentro do período de uma sprint. Tá? Então, é importante a gente ter a noção, né, e no começo de um processo de desenvolvimento, com uma equipe nova, que ainda não está entrosada, com tecnologias novas, a gente talvez falhe em tentar entender se a gente consegue implementar e testar aquilo dentro de uma sprint. Tá? Mas o entendimento é que ao longo do processo de desenvolvimento, ao longo das sprints,
isso fique mais claro, ou seja, a equipe começa a entender o quão rápido ela consegue produzir, qual a capacidade produtiva dela, e entender se ela consegue, dados os limites tecnológicos, desenvolver aqueles pedaços de função em 2 a 4 semanas. Tá? Então, é importante a gente entender que a gente já consegue identificar que um card ele é tão flexível que pode ter coisas muito específicas como pode ter coisas muito genéricas escritas ali. Tá? Essas coisas muito genéricas, esses requisitos funcionais que são escritos de forma mais genéricas, a gente, ainda que estejam no formato de histórias, a gente dá eles ao nome de épicos. Né? Ou seja, épicos são histórias muito grandes, são histórias muito abstratas. Tá? E que a gente vai precisar, no momento em que esses épicos começarem a ganhar prioridade, ou seja, começarem a serem entendidos como elementos a serem desenvolvidos nas próximas sprints, eles vão começar a ter que ser quebrados em histórias menores. Ou seja, eu vou partir de um elemento mais abstrato, mais alto nível, e mergulhar no entendimento de quais são os pedaços de funções, quais são de fato as minhas histórias que estão ali dentro. Tá? Então, o épico ele é uma história complexa ou composta, ou seja, eu tenho várias histórias menores ali dentro. Tá? E aí a gente tem algumas abordagens aqui de pensar de como a gente pode quebrar ou dividir esse épico em histórias. Tá? Bom, às vezes a gente tem épicos que representam operações compostas, tá? Ou seja, pode pensar, por exemplo, nos CRUDs, né? Que são aquelas funcionalidades grandes de manutenção de entidades, de gerenciamento de entidades, que estão associadas à criação de algum registro, a visualização, a atualização e a remoção ou deleção de um desses elementos. Tá? Então, se eu, por exemplo, pensar nas informações de um usuário, eu posso pensar em criar o usuário, visualizar os dados do usuário, atualizar os dados do usuário ou remover o usuário. Tá? Então, eu posso pensar que cada uma dessas operações, por exemplo, pode vir a compor uma única história. Tá? E todas essas histórias juntas compõem o épico. Tá? Eu posso pensar, por exemplo, que um determinado épico ele descreve um cenário tão geral e que eu posso me preocupar com vários pedaços de informação dentro desse cenário. Se a gente pensar lá no modelo de banco de dados, né, é como se eu me preocupasse com algumas tabelas específicas ali para trabalhar numa história. Tá? O importante é que esse agrupamento e essa quebra, essa relação épico-história, ela tem que fazer sentido, ela tem que estar consistente, ou seja, quando eu atinjo o objetivo do épico, eu tenho que claramente observar esse objetivo sendo atendido pela junção das minhas histórias. Tá? E eu tenho que entender também que um épico só está completamente implementado quando todas as histórias que são derivadas dele estão implementadas. Tá? Outra coisa que eu posso pensar é de histórias complexas, ou seja, uma coisa é eu pensar de histórias compostas, ou seja, histórias que acumulam várias funções. Outra é eu pensar numa história que é muito complexa. E aí eu posso pensar que eu posso separar sprints, por exemplo, para fazer investigação, né, que a gente chama de estudos, ou protótipos, ou as POCs, ou spikes, como a gente chama de tecnologia, que a gente não conhece muito bem, para ver como é que vai implementar aquilo ali. E aí a gente pode separar tarefas dentro da sprint, ou separar em diferentes sprints essas histórias para serem tratadas ao longo do processo de desenvolvimento. Tá? Quando a história já é muito pequena, e aí é o oposto, né? Eu detalhei demais numa história e cheguei a um ponto que eu nem tenho uma função de fato que é implementada ou que tenha significado algum para o meu usuário. Ou seja, eu quebrei demais, né? Eu saí do lado muito abstrato de um épico e fui para um lado além de uma história, ou seja, muito pequeno. Tá? Então, coisas que representam, por exemplo, mudanças pontuais em uma interface gráfica, correções de bug, essas coisas normalmente não são histórias. Eu posso agrupar essas coisas em histórias. Tá? Então, voltando no nosso exemplo, tá? A gente poderia pensar aqui que essa busca de oferta de emprego, eu posso pensar que essa busca ela pode ser feita com base, por exemplo, em atributos de localidade, faixa salarial, título, nome da empresa, data de postagem. E cada um desses métodos de busca pode ser uma história. Tá? Ou seja,
Essa história que estava escrita lá no início, ela está em muito alto nível. Tá? Significa que ela reflete uma função que pode ser que eu até venha a incluir toda essa funcionalidade dentro de uma única sprint. Tá? Mas pode ser que eu não consiga contemplar ela completamente numa sprint, mas eu consiga completar ela parcialmente numa sprint. E aí, por parcialmente, a gente entende alguns desses pedaços aqui. Tá? Então, eu posso pensar, por exemplo, também que o usuário pode visualizar informações sobre cada uma das ofertas retornadas pela busca. Tá? E eu posso pensar que ele pega informações gerais sobre a vaga, sobre a oferta, e eu posso pensar que ele pode detalhar as informações dessa oferta com base em outros dados que não estão numa primeira versão. Então eu posso pensar que eu posso ir evoluindo por meio de várias histórias muito pequenas, né? Por exemplo, pegar buscas por vários desses critérios, onde cada critério é uma história, visualizar, por exemplo, primeiro cada oferta, por exemplo, o título da vaga, alguma coisa assim, tá? E depois eu posso pensar em adicionar mais informações no resultado da busca com base em outras informações da oferta. Tá? Informações detalhadas, por exemplo, sobre a empresa, sobre a data que foi postada a vaga e coisas do tipo. Então, notem que, embora já pareça que essa busca é uma funcionalidade muito clara, tá? Mas na hora de implementar, isso pode me levar mais tempo. Então, para eu garantir que eu consigo entregar parcialmente esse valor dentro de 2 ou 4 semanas, eu posso pensar em implementar ele, fazer um recorte dele e implementar pequenas histórias relacionadas a ele. Então eu garanto já entregar alguma funcionalidade útil para o meu usuário dentro de 2 a 4 semanas. E com isso eu já consigo um feedback, eu já consigo um retorno do meu cliente para entender se é isso realmente que ele precisa. Tá? Então essa é uma das motivações de se trabalhar com história. A gente apresenta pedaços pequenos de funcionalidade prontas e que a gente já consegue ter um feedback. Então nota que se eu apresento, por exemplo, o resultado da busca de uma determinada forma, eu já consigo capturar e mostrar a interação para o usuário ali e ele já me fala, olha, é mais ou menos isso que eu queria, mas eu precisava que trouxesse essa outra informação. E aí quando eu for implementar os detalhamentos do retorno da busca, eu posso fazer isso numa outra sprint, já com as informações mais precisas do que eu preciso implementar ali. Tá? Então, de novo, quando a gente escreve a história, a gente não está fazendo uma especificação de software. Tá? Não é um documento que diz exatamente como aquela funcionalidade vai funcionar. Tá? Então, aqui é um lembrete. Tá? E é importante a gente pensar que na conversa é que vai se dar esses detalhes. E essa conversa, ela sempre é dada com a equipe de desenvolvimento junto ao cliente ou representante dele. Tá? E aí a gente pode, nessa conversa, ter anotações, tá? Coisas que a gente anota com base na conversa. Tá? E isso pode ir para o card ou não, essas anotações, dependendo do volume, dependendo da relevância das anotações. Mas o foco aqui é na conversa, ou seja, a gente não vai transformar as nossas anotações em especificação de software. Tá? Então, a gente usa muitos épicos quando a gente começa a identificar as funcionalidades. Então, imagina que você está numa entrevista, você começa a identificar um conjunto de funcionalidades, você escreve elas como épicos no momento. Tá? E só quando o usuário o cliente passa a entender que aquele épico é prioritário, aquele épico deve ser desenvolvido nesse momento, é que a gente vai atrás de detalhar aquele épico ou quebrar ele em histórias. Tá? E nesse momento que a gente quebra ele em histórias, que eles vão, de fato, entrar num próximo backlog. Tá? Então, vamos ver aqui essa relação de épico e história. Tá? Então, continuando naquele nosso exemplo do RH. Tá? Então, tem um épico aqui que é: como gerente de RH, eu gostaria de criar questionários de forma que eu esteja preparado para usá-lo quando eu entrevistar candidatos a uma vaga de emprego. Bom, nota que a criação de questionários aqui, que é a funcionalidade relevante para o gerente de RH, tá? Ela pode se dar em várias partes. Ou seja, para eu criar um questionário de entrevista de emprego, eu posso pensar em várias funcionalidades que estão associadas aí. Então vamos pensar numa história, por exemplo, aqui. Tá?
E aí começam alguns pontos que eu falei que são importantes do ponto de vista de consistência. Se no épico aparece como papel aqui o gerente de RH, a história que eu vou derivar desse épico, ela tem que ter como papel o gerente de RH. Não faz sentido eu trocar o papel aqui embaixo. Né? Então, aqui embaixo, agora eu tenho um novo papel que aparece para desempenhar uma funcionalidade para o gerente de RH. Isso não faz sentido. Então, aqui começa a consistência. Tá? Como gerente de RH, eu gostaria de navegar nos meus questionários existentes de forma que eu lembre que eu possuo e tenha noção se eu posso reutilizar ou atualizar um questionário existente para uma vaga que eu preciso agora. Então, o que ele está fazendo? Antes de criar o questionário, pensando no cenário maior de criar questionários de entrevistas, ele vai pensar em primeiro ver quais são os questionários que ele já tem para ver se ele consegue reutilizar alguma coisa. Tá? E aí, como critério de aceitação, a gente pode ver coisas do tipo: verifique se é possível buscar pelo nome do questionário, né, durante essa navegação. Verifique se é possível buscar por tópicos incluídos no questionário. Verifique se é possível buscar por datas de criação e última utilização. Tá? Uma outra funcionalidade ou uma outra história que pode ser derivada desse épico mais abstrato. Tá? Como gerente de RH, eu gostaria de casar as habilidades requeridas de uma vaga em aberto com os tópicos do questionário, de forma que eu possa criar um questionário relevante para a seleção de candidatos. Ora, então, além de fazer aquela navegação pelos questionários, ele quer fazer um match aqui entre as habilidades requeridas pela vaga, tá, com os tópicos do questionário. E aí, isso é uma função muito específica sobre o que ele pode fazer até que, de fato, ele crie um questionário. Ele primeiro quer fazer uma espécie de um match aqui. E aí, como critério de aceitação, tem se os tópicos do questionário podem ser buscados por nome e se os tópicos do questionário possuem nomes alternativos ou termos de busca. Né? Ou seja, termos similares em que eu consiga encontrar o mesmo questionário. Outra possibilidade de história dentro ainda do cenário de criar um questionário. Enviar um rascunho do questionário para o gerente funcional, de forma que eu possa confirmar que cobri todos os tópicos corretos. Então, na verdade, o que ele quer aqui é salvar um draft, né, para mandar para alguém para fazer uma revisão. Né? Então, enquanto ele está criando um questionário, ele quer poder salvar um rascunho e mandar para alguém. Tá? Então, esse rascunho, né, na hora de enviar esse rascunho, eu tenho que verificar, por exemplo, se eu posso adicionar um outro usuário por e-mail nesse fluxo, tá? No fluxo do desenvolvimento na criação do questionário. Se é possível incluir notas ou customizar o e-mail, tá? De forma que eu possa colocar comentários sobre o questionário, por exemplo. E se eu posso copiar um link para caso do gerente de RH deseje enviar seus próprios e-mails. Tá? Ou seja, eu não precisar necessariamente por dentro do sistema enviar um e-mail, mas poder usar um link de dentro do sistema pelo qual eu possa colar no meu e-mail. Então, essa ideia ela é importante, tá? de que tem que ter uma correspondência entre as histórias e os épicos, tanto do ponto de vista dos papéis que participam, quanto do ponto de vista do valor que é alcançado. Ou seja, esses valores que estão nas histórias, eles têm que ser valores que são pontos intermediários até eu chegar naquele valor final. Tá? Quando a gente trabalha com histórias, a gente fala de 6 atributos que são importantes, né, que a gente chama, por meio desse acrônimo aqui, que é o INVEST. Né? Ou seja, as histórias elas têm que ser o máximo possível independentes, no sentido de que eu consiga desenvolver várias histórias ao mesmo tempo, ou seja, eu tenho que evitar escrever as histórias de forma que eu crie uma cadeia, né, de dependência, que fica aquele negócio de, não, eu só posso desenvolver essa história depois que eu terminar aquela. Tá? Então isso tem que ser evitado quando a gente escreve a história. Ela tem que ser negociável, ou seja, ela tem que ser fácil de entender no sentido de que as pessoas que participam da definição daquela história possam negociá-la do ponto de vista de prioridade e outras coisas, tá? E de escopo também, por exemplo. Ela tem que ser... ou seja, os usuários e clientes têm que ser capazes de atribuir um valor àquela história, ou seja, ela tem que agregar algum valor para o negócio final, tá?
eu tenho que conseguir olhar para aquela história e estimar o esforço requerido. Ela tem que ser pequena, tá? E ela tem que ser testável. Tá? Se eu olho para a história e não sei como testar aquela história, é um bom indicativo de que eu preciso quebrar ela em pedaços menores. Tá? Então, lembrando aqui que o cartão ele vai conter uma ou duas frases que vão me lembrar de manter a conversa. O que é manter a conversa? É lembrar que eu tenho uma funcionalidade que é para um determinado papel que tem um determinado valor, ou seja, a minha história propriamente dita escrita ali. Tá? Então, isso é suficiente, por exemplo, para eu saber que eu tenho que falar com o meu cliente sobre uma determinada função que eu capturei numa entrevista ou de alguma outra forma, que é uma funcionalidade que precisa ser desenvolvida e para quem ela é relevante. Né? Quando eu ponho o papel na história, ele pode me dar uma dica de com qual stakeholder eu tenho que falar sobre aquela função. Eu posso ter notas, né, questões em abertos que vão ser desenvolvidas durante a conversa. Ou seja, eu capturei que uma funcionalidade precisa ser desenvolvida e na hora que ela vem a ser prioridade, eu já tinha capturado algumas questões que eu estava em dúvida sobre o que deveria ser aqueles elementos para aquela história. E aí eu posso discutir eles na conversa. Tá? Qualquer detalhe adicional sobre a história, a gente codifica como teste. Tá? Então, as coisas que estão nos critérios de aceitação, na confirmação da história, eles viram testes automatizados em algum momento. Tá? Então, a parte do valor da história, ou seja, quando a gente entende que toda a história tem que agregar algum valor para o sistema desenvolvido e em último caso, para o usuário final ou para o negócio que está sendo apoiado pelo sistema, né? A gente tem que entender para quem é esse valor. Então, a equipe de clientes que vai avaliar ou que vai valorar uma história, ela normalmente pode ser formada por várias pessoas. Né? Os usuários reais são candidatos fortíssimos aqui, os clientes, os patrocinadores, testadores, né? São pessoas que ajudam a estabelecer os valores, gerentes de produtos, design de interface ou interação, essas pessoas podem participar na definição do valor de uma história. Tá? E ao longo do projeto, essa equipe tem que participar na definição e na escrita das histórias. Ou seja, por isso que a gente diz que é extremamente importante saber que as histórias têm que ser escritas na linguagem do negócio. E aí começar a evitar jargões técnicos, back-end, front-end, UPA, todos esses termos que a gente usa enquanto desenvolvedor, isso não vai escrito nas histórias. Tá? A linguagem tem que ser a linguagem do negócio, a linguagem que o teu cliente entende. Tá? E aí, com base no entendimento que ele tem da história, é possível fazer essa priorização e saber se elas cabem dentro das iterações que são curtas. Tá? Então, lembrando que sempre quem tem a melhor visão do produto é o cliente. Então, ele é que vai definir, ele que vai descrever como é que é o comportamento, ele que vai ter que escrever a história. Tá. A gente tem um contra-exemplo de história aqui. Tá? Então, por exemplo, uma empresa pode pagar por uma postagem de emprego com cartão de crédito, né? Naquele mesmo sistema lá. Tá? Todos esses exemplos aqui desse sistema de RH é tirado do mesmo livro, que é do livro do Mike Cohn sobre User Stories. Tá? E aí notem, tá? Que eu tenho, então, esse requisito, e aí eu tenho uma nota aqui embaixo, né? Que é aceitar Visa, Master, American Express, considerar o Discover, tá? Nas compras acima de $100 ou de R$100, no caso aqui, pra gente, certo? Perguntar pelo ID do cartão, que é aquele código na costa do cartão, certo? O sistema tem que dizer que tipo de cartão é a partir dos primeiros dígitos, dos primeiros 2 dígitos do cartão. O sistema tem que armazenar o número do cartão para uso futuro, poder armazenar o número do cartão, e tem que pegar o mês e o ano de expiração do cartão. Então, o que acontece aqui? Eu tenho muita informação misturada, eu tenho muito detalhe. Eu não sei o que é requisito, eu não sei o que é detalhe de requisito, eu não sei o que é critério de aceitação, não sei para quem que é isso. Tá? Então, se a gente fosse estruturar isso aqui um pouquinho melhor, a gente teria o requisito, que é aquela primeira parte, isso estaria no card, na frente do card. Tá? Todas essas outras informações aqui, elas são associadas como notas. Tá? Então, coisas, por exemplo,
detalhes de interface gráfica ou dúvidas, isso vão como comentários. Tá? Comentários que podem ficar no verso do cartão lá, por exemplo. Todos os outros elementos que estavam ali são possíveis testes. Tá? Então, por exemplo, eu vou testar essa funcionalidade com Visa, com Master e com América, e isso tem que passar. Tá? Tem que passar com sucesso. Eu vou testar, por exemplo, com Diners. Vai falhar, porque não é aceito, não tá explícito, não está definido isso no escopo. Tá? Eu vou testar, por exemplo, com os códigos do verso do cartão nas situações que eu tenho um código válido, um código inválido ou sem o código, por exemplo. Tá? Testar com cartões que já expiraram a data, segunda data de expiração do cartão. Tá? Testar com acima de $100 ou R$100 nesse caso aqui, e abaixo de $100. Ou seja, eu estou estabelecendo aqui formas de testar, formas de saber que essa história aqui foi completamente e corretamente implementada. Tá? Essa forma de escrever os testes aqui pode me dar um input depois para eu codificar esses testes. Tá? Então, quando a gente está pensando nos critérios de aceitação, é útil, por exemplo, a gente pensar nas seguintes perguntas aqui. Tá? Então, existe alguma situação em que essa história pode ter um comportamento diferente? Ou seja, eu escrevo a história, eu tenho um comportamento esperado, e eu me pergunto se para aquela história tem alguma situação que o comportamento poderia ser diferente. Então, isso pode virar um critério de aceitação, pode virar um teste meu lá na minha história. Tá? E perguntar também o que pode dar errado durante a execução daquela história. Em que situação eu posso ter uma exceção ali, né, sendo lançada. Então, isso também é um teste que eu posso fazer. É o caso, por exemplo, aqui, de eu botar um código, eu tentar fazer uma compra sem o código, por exemplo. Tá? Ou testar com outro tipo de cartão que não foi previsto. Tá? Então, isso são respostas naturais a essas questões aqui. Então, só para sumarizar, eu vou pegar algumas boas práticas aqui quando a gente está falando de trabalhar com histórias, utilizar a prática de histórias. Bom, quando a gente começa a elicitação de requisito, a gente começa com as histórias de objetivos mais amplos, tá? Os épicos ou épicas, dependendo de como você traduz. Tá? A partir desses épicos, quando chega o momento de desenvolvê-los, a gente tem que quebrar eles em histórias, ou seja, é o que a gente chama aqui de fatiar o bolo, né? A gente vai quebrar em histórias menores, de forma que a gente consiga implementar ela integralmente, ou seja, não é relevante aqui, por exemplo, eu pensar que dentro da sprint eu vou conseguir fazer só o front daquela funcionalidade ou só o back-end daquela funcionalidade. Ou que eu vou conseguir fazer só uma parte daquela funcionalidade. Bom, se eu não consigo implementar a função de forma que eu consiga entregar ela para o usuário final, significa que eu tenho que quebrar aquela função em uma função menor ainda. Tá? Mas eu tenho que conseguir implementar ela inteira. Ou seja, ela tem que ser uma história fechada. Né? Ela tem que atingir um objetivo de negócio. Mesmo que o objetivo seja muito simples. Mesmo que o objetivo seja muito pequeno para o meu usuário. Ela tem que fazer sentido para o meu usuário. Tá? Ele tem que, ao usar aquela função, ao realizar uma tarefa com apoio daquela função, ele tem que ter o sentimento de tarefa cumprida. Ou seja, ele chegou em algum lugar. Tá? Nem tudo que é requisito de software é história. Tá? A gente já falou aqui do caso das restrições e requisitos não funcionais. A prioridade de cada história é que diz o quanto aquela história deveria estar detalhada. Tá? Se eu tenho uma história que está muito abstrata, deveria ser porque ainda não está no momento de desenvolver aquela história. Se está no momento de desenvolver aquela história, eu já deveria ter quebrado ela em histórias menores. Tá? Ou seja, quanto mais prioritária é uma história, mais detalhada ela já tem que estar. Tá? Aqui são questões de escrita, tá? Ou seja, a gente sempre... Se você usa esse template, sempre vai estar na voz ativa. Mas se você não usa o template, isso é mais uma boa prática que o Mike compõe, porque no inglês a escrita em voz ativa é mais natural. Tá? Lembrar aqui que quem escreve é o cliente ou o seu representante, no sentido de quem entende do negócio é o cliente, então, portanto, ele deveria escrever, tá? Ou ele deveria ser convidado a participar da escrita. E que o card é um reminder, tá? O cartão da história ele é um lembrete. Né? A conversa é o mais importante, o detalhamento que vem daquela história é mais importante. Tá?
Aqui tem alguns exercícios, tá? Então tem um exercício que é para escrever 3 épicos com base nesse cenário e depois desmembrar um dos épicos que você escreveu anteriormente em 3 histórias, tá? E depois tem outros exercícios aqui para outros cenários, tá? Então isso aqui é para vocês exercitarem, eu vou postar no Classroom como um exercício e conforme vocês forem fazendo, eu vou dando feedback para vocês. E vocês também podem já trabalhar para a próxima sprint, né? Depois da entrega da sprint da avaliação de gerenciamento de configuração, vocês já comecem a próxima sprint trabalhando com histórias, tá? Então, obviamente, vocês ainda vão poder botar correções de bugs, tarefas diversas no quadro ou no backlog de vocês, tá? Mas as funcionalidades agora obrigatoriamente passam a vir como histórias de usuário. E aí eu vou dando dentro do repositório de vocês mesmo já alguns feedbacks de como escrever, se a escrita da história de vocês está indo bem, se está faltando alguma coisa, e eu já vou comentando essas coisas.